Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede, agradecidos, Pai, pela Tua igreja. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa e guarda, Senhor, os que estão conosco, Pai, na audiência. Toma em Tuas santas mãos, opera, Senhor, na vida dos nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os nossos queridos irmãos, nossos seguidores, na congregação, os nossos irmãos, nossos alunos, ex-alunos. Pai querido, nos dá graça, nos ensina, Senhor, a andar no meio do Teu povo, nos dirija, Senhor, cada passo na Tua presença. Abençoa, Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias. Guarda, Senhor, homens e mulheres na Tua igreja. Abençoa os idosos, toma em Tuas santas mãos. Tu conheces, Senhor, cada ovelha do Teu pastoreio. Querido Pai, os Teus ministros, toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, cada ministro Teu. Ajuda. Guarda, Senhor, os Teus servos, manifesta o Teu poder na vida dos que estão, meu Senhor, carentes, necessitados, enfermos. Ó Deus fiel, ajuda os meus irmãos. Pai Santo, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1177, ano 17. O tema de hoje, meus amados irmãos, é um tema importante que é a Igreja Atenta. A Igreja atenta ao mundo à sua volta, ao seu redor. A Igreja atenta ao clamor dos seus membros, da sua membresia. A Igreja atenta às necessidades dos seus ministros. A Igreja atenta. É um tema, a Igreja dar atenção. É um tema interessante. O nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 a 26. 14 a 25. Nós vamos meditar nesta passagem da Escritura. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 a 25. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que
nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, justificado, ou melhor, testificado, a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Abençoa os nossos irmãos, dá graça a cada um, da vitória. Sustenta cada um, meu Senhor, com a Tua mão forte, poderosa. Ajuda, Senhor, os Teus servos. Ó Deus fiel e santo, guarda os meus irmãos. Nos dá, Senhor, a graça para expor a Tua palavra, o entendimento, Senhor. Ajuda cada servo Teu, meu Senhor, neste momento de dificuldades, Pai. Quantos têm perdido, Senhor, a identidade com a Tua igreja? Quantos têm perdido, Senhor, o ânimo para continuar, Pai querido, fazendo o Teu trabalho? Amado Senhor, opera maravilhas da graça aos meus irmãos. Nos dirija, Senhor, na Tua presença. No nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela cria uma expectativa para o coração. Os samaritanos tinham resistido à palavra de Deus. Os samaritanos resistiram por muito tempo à palavra de Deus. Mas houve um período, na verdade os samaritanos é um povo resultante da miscigenação dos judeus deixados pelos assírios nas tribos do norte, com os povos que os assírios transportaram para aquela área. Então, surge um povo de várias etnias que já viviam ali nos territórios dos assírios, e quando os assírios tomam o reino do norte, o reino de Israel, chamado assim, eles fazem essas permutas, levam os judeus do reino do norte para parte da Europa Oriental e traz pessoas de lá, do norte da Europa Oriental, para Jerusalém, para a região do reino de Israel, que não contava com Jerusalém. A capital deles era Samaria, na época. E passados séculos, que esta divisão acontece no século VI, VII, e agora eles têm procurado, de alguma forma, se identificar com a Bíblia, se identifica com Moisés. É tanto que ainda hoje, século XXI, existe uma comunidade de samaritanos e parece-me que eles só usam o Pentateuco, só os 5 livros de Moisés. E este povo, na época de Jesus, este povo continuava separado de Israel. Mas aconteceu que, após a morte e a ressurreição de Jesus, com a glorificação de Jesus, com a manifestação do poder de Deus fora do comum, sobre Israel, sobre a igreja, os samaritanos se tornaram mais, digamos, mais receptivos para com a palavra. Na época de Jesus, em algumas situações eles resistiram. Uma vez o Senhor Jesus mandou 2 discípulos ir na frente, que isso era comum na época,
e eles não puderam pernoitar, não puderam ficar em Samaria, porque não queriam que alguém associasse o movimento de Jesus, as vindas e idas de Jesus, com eles. Mas agora, Jesus Cristo tinha sido sacrificado como o Cordeiro de Deus, tinha ressuscitado ao terceiro dia, e todos os testemunhos do Evangelho eram realmente convincentes para os samaritanos. E aqui na leitura que nós fizemos, diz que eles estavam receptivos. Eles receberam. Atos 8 e 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá 2 autoridades eclesiásticas, que eram Pedro e João, aqueles 2 da Porta Formosa, aqueles mesmos. Os religiosos colocam Pedro como papa, mas não é verdade, nunca foi. E é muito provável que ele nunca tenha pisado em Roma. Então, o versículo 14 fala que eles foram enviados, os 2, Pedro e João. E quando eles desceram, quando eles chegaram em Samaria, eles oraram para que os irmãos samaritanos recebessem o dom do Espírito Santo. O versículo 16 diz que porque sobre nenhum deles tinha descido, não tinha descido ainda sobre nenhum deles. Eles continuavam sendo batizados, mas só no batismo em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 17, diz que eles, os 2 que foram enviados, que eram Pedro e João, impuseram as mãos sobre os irmãos samaritanos. E eles receberam o dom do Espírito, receberam a graça do Senhor. Eles estavam receptivos e a igreja estava autorizada. Eles receberam o Espírito Santo. Agora, meus amados, a continuação nos dá a entender que havia, sim, muito poder naquele lugar. Neste versículo 17 diz que impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Mas tinha um observador. Tinha um sujeito que antes havia exercido ali artes mágicas, ele iludia o povo, ele era um ilusionista. Então, agora ele está numa situação terrível, porque ninguém poderia negar o poder de Deus. Ninguém, em sã consciência, poderia negar este poder. E ele está ali envolvido. Diz que eles impuseram as mãos sobre os discípulos para que eles recebessem. O Pedro e João impuseram as mãos sobre os discípulos de Samaria. No versículo 18 diz que o Simão, que estava observando, Simão, vendo acontecer, vendo que pela mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Ofereceu dinheiro. Ofereceu dinheiro, ou seja, quis vender ou comprar, quis negociar as coisas espirituais. Ele ofereceu dinheiro, ele disse: dá-me também a mim esse poder, para que sobre aquele quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria.
Antes ele exerceu a arte mágica. Com o evangelho proclamado, com a receptividade que houve em relação ao evangelho, eles não teriam sucesso. Porque o evangelho, ele também é esclarecedor. Então, o Simão faz o apelo: dá-me também esse poder. Faça isto por mim, faça isto comigo. Dinheiro eu tenho, eu quero poder. Agora, meus irmãos, no versículo 20, Pedro, o apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro, cheio do Espírito de Deus, diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu dinheiro seja contigo para a condenação. Porque tu confundiu as coisas. Não existe como alguém viver longe dos princípios de Deus e ter poder. Pode acontecer alguma operação, mas é de natureza duvidosa ou maligna. O teu dinheiro não serve aqui. O teu dinheiro não vale aqui. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Aí o Pedro dá uma sentença que assusta o Simão. O Pedro diz: tu não tens parte, tu não tens parte, tu não tens sorte, tu não tens participação nesta palavra. Teu coração não é reto, teu coração não tem retidão. Mas quem reprova tem que dar uma saída, tem que mostrar a saída. No versículo 23 ele diz: vejo que estás em fel de amargura. Vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aí vem a sugestão, a orientação. Porém, Simão disse: rogai por mim, orai por vós por mim ao Senhor. Orai por nós, tenha misericórdia. Rogai por nós, orai ao Senhor por nós, para que nada do que disseste venha sobre mim. Paulo estava prevendo. Aliás, o Pedro estava prevendo que aquele homem teria problemas espirituais, inquietação, quem sabe até uma possessão. Aí o Simão diz: orai vós por mim ao Senhor, para que isto não aconteça. A palavra assustou. O que o Pedro disse a Simão assustou o homem, porque, de fato, ele não teria nenhuma condição espiritual de administrar o dom de Deus. Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. E aqui no último versículo: tendo, pois, eles testificado a palavra de Deus, foram testificar, mostrar aquele caminho, o caminho glorioso. Tendo, pois, eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém,
para o meio daqueles que estavam agora envolvidos na pregação, no ensino, até porque antes o próprio Pedro tinha dito: não é razoável que a gente sirva as mesas, que a gente deixe de pregar para servir nas outras tarefas da igreja. Não é razoável. Nós perseveraremos na palavra, na oração e no ministério da palavra. Então, aqui no versículo 25 diz que, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Meus amados irmãos, o Evangelho é pureza, o Evangelho é grandeza, o Evangelho é a saída de Deus para um mundo em crise. É a palavra do Senhor. O Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho coloca aqueles que estão ali em evidência, pregando a palavra, levando a mensagem. Estes tanto recebem autoridade para impor as mãos, para orientar, como também podem reprovar. E o Simão assustou-se, porque o Pedro disse: você não tem parte, você não tem sorte, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Aqui fica claro que a obra de Deus, ela é feita em espírito e em verdade, não por negociação. Não pode ser, não tem esta conotação. Você vender, você comprar benefícios, é algo totalmente estranho ao Evangelho. Até porque o Senhor Jesus orientou, dizendo, deixando claro: vocês receberam de graça, então entreguem de graça. Receberam de graça. É esta palavra, meus amados irmãos. É esta a mensagem para nós em todas as épocas, em qualquer contexto, a palavra de Deus, sem nenhuma sombra de dúvida, foi a solução para Samaria. E quem sabe a resposta para eles ainda hoje, século 21, eles estarem uma comunidade relativamente pequena, mas com a tradição de 2000 anos. Então, que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos, dar entendimento que a palavra de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus não se consegue por dinheiro. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Nós vamos, meus amados irmãos, suplicar a bênção do nosso Deus sobre a família do irmão Clirto Lourenço. Orar por eles ao nosso Senhor, suplicar pelo irmão Clirto, pela sua família. Vamos agradecer a Deus também pela nossa participação na sua Igreja Santa. Bendito Deus. Amado Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Pai querido, pelo teu grande e maravilhoso amor. Nos ensina a andar na tua presença, nos guarda cada dia. Dirija, Senhor, os nossos passos. Nos dá, meu Senhor,
perseverança para andar contigo. Ó Deus, nos dá graça e capacidade para levar a tua palavra. Ó amado Salvador, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos. Guarda o caminho, livra, Senhor, o teu povo, crianças, jovens e adultos. Tu és o nosso Deus, somos ovelhas do teu cuidado, ajuda-nos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.